7h32, 7h32 e a culpa é do Eduardo Barão. Bom dia. Eu sou Ricardinho Boechat, é a Band News FM. Nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais. O nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco nas praças que compõem a rede Band News FM de notícias. Bom dia para Belo Horizonte, para Vitória. Bom dia para São Paulo, para Salvador, para Porto Alegre, Paranaguá, Maringá, Curitiba, Troika Paranaense. Bom dia, Manaus. Bom dia, João Pessoa. Bom dia, Brasília. Bom dia, meu Rio de Janeiro. Chove forte no Rio de Janeiro neste momento. Muitas áreas de alagamento. Daqui a pouco o noticiário na nossa Praça Carioca aí, com Rodolfo Schneider e toda a equipe do Rio, dando um panorama da situação na cidade maravilhosa. Chuvarada no Rio de Janeiro. Atenção aí, sirenes, atenção, áreas de risco. Vamos tocar o barquinho. Eduardo Barão, Carla Bigato, bom dia pra vocês. Fala aí, Boechat. Vocês gostam de vitamina no liquidificador? Gosto. Costumo tomar, não. Não? Você gosta, Carla Bigato? Gosto muito. De qual que você prefere? Eu gosto de banana com... aveia. Isso, vitamina de banana com mamão, leite, gostoso, coisa saudável. Mas eu não gosto de lavar depois o liquidificador, dá um trabalho. Eu inventei a vitamina de dedo esse fim de semana, mais precisamente ontem à noite. O seu dedo. Funciona da seguinte maneira: pegue um liquidificador, mantenha a tomada na tomada, na rede elétrica. Sim. Jogue detergente, um pouco de água. Comece a lavar o liquidificador e ligue o liquidificador. Ai, gente. Nossa. Sério? Esse curativo é por causa disso? Positivo operante. Positivo operante. Meu dedo quase foi embora. Bom dia, Luiz Megali. Bom dia. Quem é que tá aí no Café com Jornal? Cadê a imagem do Café com Jornal? Não me deram? Luiz Megali, bom dia pra você. Bom dia pra Jora Trepton, pro Mauro Soares, o Bernardo Ramos. Olha aí, ô Megali, positivo operante o meu dedão aí, ó. Enfiei no liquidificador. Aí, tá gostando aqui? Deixa eu ver aqui, ó lá. Ah, garoto. Bom dia também pro Mauro Soares, Bernardo Ramos, no Café com Jornal. Vitamina de dedo, Megali. Detergente, água e dedo. Bota pra rodar. Patrícia Rocha no Band News TV. Bom dia pra você também. Bom dia pra todos que estão aí sintonizando o Band News TV ou TV Bandeirantes. Vocês terão imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Deixa eu fazer aqui um registro. Morreu Bernardo Bertolucci, o celebradíssimo diretor de cinema italiano, ele que em 1972, não que esta tenha sido sua principal obra, ele tem uma filmografia importantíssima, mas em 1972 chocou o planeta com o filme Último Tango em Paris, né? Com o veterano consagradíssimo Marlon Brando e a então iniciante, né? Maria Schneider, uma menina de 20 anos, à época 21 anos. E esse era o filme do romance torturado, conflituoso entre um homem maduro e uma jovem, né? Iniciando sua vida e tal, adulta. E tem uma cena que foi objeto de uma polêmica global, e não se sabia à época que ela correspondeu de fato a um estupro, muitos anos depois. 19 anos. Ela tinha 19 anos, né? Muitos anos depois, a Maria Schneider denunciou que naquela cena, de fato, ela foi estuprada pelo Marlon Brando. Era para representar a violência sexual, mas ele de fato colocou-a em prática, e Maria Schneider muitos anos depois tornou isso público, e ela inclusive nunca mais voltou a filmar, fez uma tentativa, enfim, saiu do mundo do cinema. O fato é que o Bernardo Bertolucci morreu na Itália, né, Carla Bigato? Em Roma, morreu aos 77 anos de idade. O jornal The Guardian, em inglês, é que anunciou. Ele dirigiu obras como 1900, de 1976, o Conformista, em 1970, e o Último Tango em Paris foi de 1972. Um grande filme dele, recomendo que vocês procurem para ver, O Último Imperador, de 1987, uma beleza de filme também, contando a história do último imperador chinês, já com a China dominada pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial, pouco antes disso, né? O diretor divulgou em 2013 um vídeo polêmico em que admitiu ter filmado as
cena de sexo do Último Tango em Paris, sabendo que ela era de fato um estupro que estava acontecendo. Ele morreu, portanto, na Itália. Bernardo Bertolucci. Não foi informada a causa da morte. Bom, minha gente, vamos tocar o nosso barco aqui, nosso último tango no Brasil, com as coisas acontecendo por aí. Hoje o jornal o Globo divulga uma manchete dizendo que o Jair Bolsonaro desautorizou o seu ministro indicado para a saúde, o Luiz Henrique Mandetta, que é do DEM, do Mato Grosso do Sul, que estava já insistindo no projeto de criar um revalida para médicos brasileiros, a exemplo do que acontece com a Ordem dos Advogados do Brasil no que diz respeito aos advogados. Como vocês sabem, advogados formados em cursos de direito no Brasil só podem advogar de fato quando conseguem a carteira da Ordem dos Advogados. E esta carteira só é obtida mediante um exame que muitos advogados chamam de draconiano, desumano, absurdo e tal. Eu nunca consegui entender como é que uma estrutura educacional permite que faculdades funcionem cobrando mensalidades a alunos, concluam o curso de graduação, aprovem esses alunos no curso de graduação, concedam-lhes o diploma de formados naquela especialidade, naquela disciplina, naquela profissão, e aí chega uma entidade de classe, como é o caso da OAB, e diga que, a despeito disso tudo e de ter pago a faculdade durante 4 anos com sacrifício que nós sabemos, ele só pode exercer aquela profissão e ganhar seu pão se ela, a OAB, se ela, a entidade de classe, disser que ele pode mediante um exame que muitos, repito, dizem que é desumano, que chega a ter reprovação acima de 80%, coisa do gênero. É uma barbaridade que isso aconteça, porque ou bem você regula a prestação do serviço educacional, dizendo que cursos que não conseguem formar advogados adequadamente têm que fechar, porque acaba sendo uma fraude. Você pega o teu filho, matricula numa faculdade, ou você tenta se formar em advogado com sacrifício, trabalhando, estudando à noite, paga a faculdade, é aprovado nas notas da faculdade, tem a graduação escolar e não consegue exercer a profissão porque a entidade de classe da categoria fica ali criando um misto de controle de qualidade e reserva de mercado que é maluco. Afinal de contas, o que a OAB deveria fazer é o seguinte: curso que não performa em condições de ter advogados aptos a trabalhar tem que ser fechado, não pode tomar dinheiro das pessoas em mensalidades escolares. O ministro Mandetta estava pretendendo algo do gênero na área da medicina. Se me perguntarem qual é a qualidade dos cursos de direito e de medicina do Brasil, eu reproduzirei o que dizem os próprios especialistas. Muitos deles deviam ser fechados mesmo. Agora, o fato de funcionarem, cobrarem mensalidades e formarem gente que não está apta a trabalhar é uma maluquice que não pode cair na conta do próprio aluno novamente, impedindo-o de exercer a profissão. Mandetta estava querendo fazer algo do gênero na medicina brasileira, não que ela não precise melhorar a qualificação dos seus formandos. Os exames feitos aqui em São Paulo, acho que pelo Sindicato dos Médicos de São Paulo, não me lembro qual é a entidade médica aqui de São Paulo, que faz uma prova de avaliação posterior à formatura, ou no último semestre, ou no último ano, o Conselho Regional de Medicina, os índices de reprovação também são gigantescos, mas ela não impede o cara de trabalhar. Ela reconhece o problema, atesta o problema, mas vai à luta, vai trabalhar. É bem verdade que, em decorrência da má qualidade da formação de advogados e de médicos, muita gente se arrebenta na justiça e muita gente vai parar no cemitério, respectivamente. Mas não é criando um cartório caríssimo, porque essa prova da OAB ainda cobra dos alunos, dos formandos, um dinheirão para poder fazer o exame. E quem perde tem que ir fazendo sucessivos anos. Fala, Carla Bigato. Taxa de aprovação do exame da ordem da OAB de 24%, e esse exame do CREMESP de São Paulo, 40% dos médicos recém-formados reprovaram no exame do CREMESP. Chamando a atenção de que isso não impede, né, o exercício da profissão na reprovação do CREMESP. Então, o Mandetta queria fazer algo semelhante, e o Bolsonaro disse o seguinte: olha, bem do jeito dele, né? Sou contra esse exame chamado de revalida dos médicos brasileiros, ok?
Ele, o Mandetta, que é o ministro escolhido por ele para a área, está sugerindo um revalida até com certa periodicidade. Ou seja, o Mandetta já puxou o freio de mão, disse, o que eu estou querendo é um monitoramento, né, de como os profissionais estão se desenvolvendo, se especializando. Não acho nenhum problema de que se aumente o rigor na avaliação, no acompanhamento desse desempenho. Os conselhos regionais, aliás, têm um importante papel nesse sentido, mas submeter os médicos formados a algo desse gênero, sem que as faculdades sejam colocadas diante contra a parede, né, no que diz respeito à qualidade do curso que prestam e das mensalidades que cobram, é um absurdo. É estourar a bomba no colo do elo mais fraco da cadeia. Dito isto, minha gente, deixa eu comentar com vocês duas notícias que eu li no fim de semana e que são desses fatos, especialmente uma delas, que deviam estar no nosso radar de preocupações diárias, e que só aparecem no noticiário igual acidente de trem, sabe? Quando acontece um troço máximo, etc. e tal. Numa delas, 13 agências federais dos Estados Unidos divulgaram um relatório na sexta-feira fazendo duras advertências sobre as consequências das mudanças climáticas nos Estados Unidos, prevendo que, se não forem tomadas medidas significativas para conter o aquecimento global, os danos provocados por essas mudanças climáticas apenas nos Estados Unidos, já que o clima não vai mudar só nos Estados Unidos, o clima não obedece fronteiras, tá certo? Mas só nos Estados Unidos essas mudanças climáticas corresponderão a perdas correspondentes a 10% do PIB americano. Isso foram 13 agências federais americanas que divulgaram esse relatório dizendo o seguinte: olha, ou faz alguma coisa urgente em relação às mudanças climáticas, ou nós vamos ter problemas gravíssimos na economia, já que todo mundo esquece a questão ambiental sob qualquer outro aspecto, humano, paisagístico, qualidade de vida, o que seja. Então, quer olhar só para a economia? Então, só na economia os americanos perderão 10% do seu PIB se não forem tomadas medidas urgentes para evitar a degradação ambiental no planeta e, consequentemente, nos Estados Unidos. Isso é um alerta que se dá em pleno governo Trump, sendo o presidente Donald Trump um tipo de maluco que acha que pode produzir qualquer teoria em relação a qualquer assunto, a despeito do que dizem os especialistas, as agências oficiais, os estudos técnicos e tudo mais. Alguém vai lá e diz que o mundo é redondo. Por causa disso, da observação planetária, viagens espaciais, observação de navegadores depois da Idade Média, é redondo. Ele diz, não, é quadrado. Mas como que é quadrado? Trump é quadrado porque eu quero que seja quadrado. Então, o Trump faz parte de uma galeria de malucos, porque só maluco é capaz de ficar batendo nessa tecla, de que não tem problema climático em curso no mundo e que ele não está se agravando. Está lá. 13 agências ambientais federais dos Estados Unidos. Se isto estivesse acontecendo aqui, e 13 agências federais brasileiras, não as temos, mas se as tivéssemos, produzissem o mesmo tipo de estudo analisando a situação brasileira no campo da degradação ambiental, das mudanças climáticas, um maluco como esse próximo ministro das Relações Exteriores, escolhido por Bolsonaro, que eu nem me lembro o nome, também pouco me importa, diria algo semelhante ao que o Trump diz. Isso é conversa piada, isso é piada e tal, porque ele já disse. Ele disse que essas questões, essas discussões estão dominadas por um campo ideológico. Quer dizer, não tem aquecimento global, não tem aumento de degradação de reservas, não tem extinção de espécies em larga escala, não tem aumento de área de deserto, não tem decomposição das calotas polares, não tem nada. Tudo para ele é uma questão ideológica dominada pela esquerda, não sei o quê. Isso está maluquice. Dizem que o cara é um intelectual que escreveu não sei quantos livros. Eu estou chegando à conclusão de que o número de livros escritos e teses publicadas não necessariamente corresponde à genialidade do autor.
Eu que não escrevi livro nenhum, nem tenho tese nenhuma publicada, eu escrevi um livro lá sobre Copacabana Palace, mas não é o caso de chamar de um livro de conteúdo intelectual, é um livro narrativo, de história, memória do hotel, mas eu que não escrevi livro nenhum que mereça a atenção dos intelectuais, começo a achar que o fato de escrever muitos livros e publicar muitas teses não credencia o seu autor a um título de inteligência ou de sábio na área, porque este ministro das Relações Exteriores que vem por aí, ao que se vê pelas declarações que tem feito no campo ambiental, beira a debilidade mental. Vejam o número que saiu também no próprio sábado, estou me referindo a duas notícias publicadas na Folha de São Paulo. A primeira, assinada pela Kendra Pierre Lewis, e também a seguinte, que vou ler agora, do Felipe Watanabe e Fabiano Maisonave. O que disseram o Felipe e o Fabiano? O desmatamento na Amazônia voltou a crescer entre 2017 e 2018. Esses números são feitos entre agosto do ano anterior e julho do ano seguinte. Entre, portanto, agosto ou julho de 2017 e julho e agosto de 2018, o desmatamento na Amazônia atingiu o maior patamar da última década, com 7.900 quilômetros quadrados de destruição de florestas derrubadas. 7.900 quilômetros quadrados de floresta, minha gente, corresponde a quase 3 vezes, mais de 3 vezes, 4, 5 vezes a área do município de São Paulo. Algo como mais de 1/3 do estado de Sergipe inteiro. É coisa para chuchu, minha gente. O desmatamento aumentou, segundo dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente, e de acordo com a análise feita pelos técnicos, a situação tende a piorar no ano seguinte, ou seja, no período que vai de julho de 2018 a agosto de 2019. Por quê? Porque no segundo semestre deste ano, e estes números não constam desse relatório que eu acabei de ler, com 7.900 quilômetros quadrados de florestas derrubadas, porque no bimestre setembro, outubro deste ano, também o desmatamento disparou de maneira assombrosa, com um crescimento de 14% em relação ao mesmo bimestre do ano passado. De acordo com técnicos do Ministério do Meio Ambiente, esse aumento do desmatamento, já neste semestre, segundo semestre deste ano, tem 4 motivos principais. Sinais de mudanças nos ventos políticos, com políticas ambientais menos rigorosas, câmbio favorável ao agronegócio, o que estimula a abertura de novas áreas, sem controle, né? Um período de seca mais agudo do que a média, com aumento do número de queimadas, e sinalização de que haverá mudanças na política ambiental, favorecendo ou relaxando os controles. Então, olha, nós estamos permitindo e convivendo, isso pode ter a ver no futuro, nos próximos anos, com o novo governo, mas estamos falando de um relatório que diz respeito ao governo que está aí, não é no próximo, não. E se olharmos para trás, a situação também não era boa. Ano após ano, o que a gente colhe são relatórios como esse, mostrando que a destruição das reservas florestais brasileiras caminha a passos acelerados, sendo elas, as florestas, importantes para o equilíbrio ambiental global e sendo elas, minha gente, o maior patrimônio econômico que nós temos. Ali reside, não tenham dúvida, o melhor ativo econômico do Brasil, sob todos os aspectos. Materiais, pesquisas, água potável, água doce, produção de oxigênio, e nós estamos destruindo isso de uma maneira criminosa, irracional, sem que ninguém dê bola para isso, sem que ninguém leve a sério isso, e o que é pior, com algumas autoridades do próximo governo, como o chanceler, dizendo que isso aí é discussão ideológica. Eu queria saber, o Jequitibá pegando fogo é de esquerda ou de direita, querido chanceler? Toca o barco.